Item 31. Projeto de Lei da Câmara, número 69/2014, disciplina o procedimento de declaração judicial de desconsideração da personalidade jurídica e da outras providências. Autoria: deputado Bruno Araújo. Relatoria: senador Ricardo Ferraço. Relatório favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Ricardo Ferraço para proferir o relatório. 31. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, vem ao exame desta comissão projeto de lei da Câmara de autoria do eminente deputado Bruno Araújo, ministro de Estado da Cidade, que disciplina o procedimento de declaração judicial de desconsideração da personalidade jurídica e da outras providências. A proposição é composta de 10 artigos, senhor presidente. No artigo 1º, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica para fins de estender a obrigação da pessoa jurídica a seu membro instituidor, sócio ou administrador, obedecerá a preceitos da lei que se originar da proposição, que também se aplicará às decisões ou atos judiciais de quaisquer dos órgãos do Poder Judiciário que imputarem responsabilidade direta em caráter solidário ou subsidiário a membros, instituidores, sócios ou administradores pelas obrigações da pessoa jurídica. O artigo 2º determina que a parte que postular a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilidade pessoal de membros, instituidores, sócios ou administradores por obrigações de pessoa jurídica indicará necessária e objetivamente em requerimento específico quais atos por eles praticados que ensejam a respectiva responsabilização na forma da lei específica, ou mesmo devendo fazer o Ministério Público nos casos em que lhe couber intervir no processo, sem o que ocorrerá indeferimento liminar do pleito pelo juiz. No artigo 3º, antes de decidir sobre a possibilidade de decretar a responsabilidade dos membros, dos instituidores, dos sócios ou dos administradores por obrigações da pessoa jurídica, o juiz estabelecerá o contraditório, assegurando-lhe o prévio exercício de ampla defesa. Para tanto, o juiz, ao receber a petição, mandará instaurar o incidente em autos apartados, comunicando o fato ao distribuidor competente. Os membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica serão citados ou, se já integrarem a lide, intimados para se defenderem no prazo de 15 dias, sendo-lhes facultado a produção de provas, após o que o juiz decidirá sobre o incidente. Sendo várias as pessoas físicas eventualmente atingidas, os autos permanecerão em cartório e o prazo de defesa para cada uma delas contar-se-á a partir da respectiva citação ou intimação, sendo-lhes assegurado o direito de obter cópia reprográfica de todas as peças e documentos dos autos, ou que solicitarem ou desjuntar novos documentos. No artigo 4º, estabelece que o juiz não poderá decretar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Conforme o artigo 5º, o juiz somente poderá decretar a desconsideração da personalidade jurídica ouvido o Ministério Público e nos casos expressamente previstos em lei, sendo vedada a sua aplicação por analogia ou interpretação extensiva. O juiz também não poderá decretar a desconsideração da personalidade jurídica antes de facultar à pessoa jurídica a oportunidade de satisfazer a obrigação em dinheiro ou indicar os meios pelos quais a execução possa ser assegurada. A mera existência ou insuficiência de patrimônio
para o pagamento de obrigações contraídas pela pessoa jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando ausentes os pressupostos legais. O artigo 6º determina que os efeitos da decretação da desconsideração da personalidade jurídica não atingirão os bens particulares de membro, instituidor, sócio ou administrador que não tenha praticado o ato abusivo da personalidade em detrimento dos credores da pessoa jurídica e em proveito próprio. Nos termos do artigo 7º, considera-se em fraude à execução, a alienação ou oneração de bens pessoais de membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica, capaz de reduzi-los à insolvência quando, ao tempo da alienação ou oneração, tenham sido eles citados ou intimados de pendência de decisão acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou de responsabilização pessoal por dívida da pessoa jurídica. Estabelece ainda que as disposições da lei que se originar da proposição aplicar-se-ão imediatamente a todos os processos em curso perante quaisquer dos órgãos do Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição. Conforme determina o artigo 9º, a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a imputação de responsabilidade direta em caráter solidário ou subsidiário a membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica por ato da administração pública, será objeto de provisão judicial para sua eficácia em relação à parte ou a terceiros. No artigo 10º, determina que a lei resultante do projeto entrará em vigor na data de sua publicação. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi apreciado em caráter conclusivo pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e pela Comissão de Constituição e Justiça. Trata, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de matéria inserida no campo do direito empresarial e do direito processual civil, ambos objeto da competência legislativa privativa da União, conforme determina o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria e a iniciativa parlamentar é, portanto, legítima nos termos dispostos dos artigos 48 e 61 da Carta Magna. Quanto à juridicidade do projeto, se afigura irretocável, porquanto o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é o adequado. O assunto dele constante inova o ordenamento jurídico. Possui o atributo da generalidade, se afigura dotado de potencial coercitividade, se revela compatível com os princípios diretores do sistema do direito pátrio. Muitas vezes, os sócios e administradores se valem da personalidade jurídica da sociedade para a prática de atos abusivos e fraudulentos, buscando proveito próprio em detrimento dos direitos de terceiros. Com o objetivo de evitar esses abusos e fraudes, surgiu a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, originária da Inglaterra e dos Estados Unidos, que visa responsabilizar diretamente os administradores quando estes utilizam a pessoa jurídica, aparentemente na forma da lei, com desvio, porém, de sua exata finalidade. A desconsideração da personalidade jurídica era aplicada pelos juízes e tribunais brasileiros em vários de seus julgados, ainda que não houvesse dispositivo legal que respaldasse a sua aplicação. Tratava-se, portanto, de uma construção doutrinária e jurisprudencial somente introduzida no ordenamento jurídico a partir de 1990, com a previsão expressa de sua utilização na Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor. Posteriormente, essa doutrina foi incorporada em outras leis, tais como a Lei 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, assim como a Lei 10.406, que é o nosso Código Civil. Embora a desconsideração da personalidade jurídica tenha sido incorporada ao ordenamento jurídico, inclusive com previsão no novo Código de Processo Civil, em seus artigos 136 e 137, ainda há muitos pontos controversos sobre sua aplicação, como, entre outros, a aplicação do Instituto sem observância dos pressupostos legais, a aplicação equivocada do Instituto em situação
que caracterizam a responsabilidade direta do sócio ou administrador, a responsabilização dos sócios minoritários que não participam da administração da empresa, a adoção de procedimentos diferenciados por magistrados, a declaração de desconsideração de personalidade jurídica de ofício pelo magistrado, a decretação de desconsideração sem que seja facultado à pessoa jurídica a oportunidade de satisfazer a obrigação em dinheiro ou de indicar meios pelos quais a obrigação possa ser assegurada. Com a finalidade de sanar essas distorções, o deputado Ricardo Fiuza, imagina Vossa Excelência, já saudoso há tantos anos, apresentou na Câmara o PL 2426, ainda em 2003, cuja finalidade era regulamentar o disposto no artigo 50 da Lei 10.406 do nosso Código Civil, disciplinando a declaração judicial de desconsideração da personalidade jurídica. A posição, entretanto, foi arquivada no final de 2007. O PLC 69 de 2014, do eminente e competente deputado Bruno Araújo, inspirada na mencionada proposta do deputado Ricardo Fiuza, conforme consta a sua justificação. Ou seja, foi com base nessa inspiração que o deputado Bruno Araújo apresentou em bom tempo esta medida ao Congresso Brasileiro. Enfim, com base em tudo que estamos aqui apresentando, senhor presidente, nós estamos de acordo com os argumentos apresentados pelo relatório acima transcrito. O projeto, ao disciplinar o procedimento de declaração de desconsideração da personalidade jurídica, contribui para evitar a aplicação do Instituto de forma inapropriada e aprimora as condições jurídicas e econômicas necessárias para o crescimento econômico do país, na medida em que reduz o chamado risco jurídico, um dos principais obstáculos ao investimento em razão da falta de previsibilidade. Entendemos que algumas das disposições contidas na proposição já estão contempladas na legislação vigente, como a previsão dos artigos 136 e 37 do novo Código de Processo Civil. Todavia, em virtude das distorções na aplicação do Instituto da Desconsideração, já mencionados anteriormente, e que não foram superadas com o advento da nova legislação processual, o projeto contribui para afastar interpretações equivocadas e disciplinar de forma adequada e detalhadamente a matéria, afastando assim a insegurança jurídica que decorre da aplicação disforme do Instituto nas diferentes esferas da justiça brasileira. E mais, por se tratar de um projeto de lei geral, não restringirá seu alcance ao processo civil. Além disso, naquilo em que disciplina o que já foi disposto no novo Código de Processo Civil, com este não conflitará, indo além ao regulamentar o Instituto naquilo que este diploma não enfrentou. Os artigos 2º e 4º reforçam a necessidade do requerimento específico do Ministério Público ou da parte que postular a desconsideração, já prevista no artigo 50 do Código Civil, vedando ao magistrado decretar de ofício a desconsideração. Determina ainda que devem ser indicados os atos praticados que ensejariam a responsabilização dos membros, instituidores, sócios ou administradores, por obrigações da pessoa jurídica, sem o que ocorrerá o indeferimento liminar do pleito pelo juiz. O artigo 3º reforça a necessidade do contraditório, assegurando aos membros instituidores, sócios ou administradores o prévio exercício da ampla defesa antes da decisão judicial sobre a possibilidade de decretação de sua responsabilidade por obrigações de pessoa jurídica. O artigo 5º, além de determinar a necessidade de o juiz ouvir o Ministério Público antes de decretar a desconsideração da personalidade jurídica, somente autoriza a decretação nos casos expressamente previstos em lei, vedando a sua aplicação por analogia ou interpretação extensiva. Embora essas disposições tenham aplicação geral, seus efeitos deverão atingir mais diretamente a Justiça do Trabalho, que tem reiteradamente aplicado
a desconsideração da personalidade jurídica sem a necessária observância dos dispositivos legais. São frequentes as decisões de magistrados trabalhistas no sentido de responsabilizar os sócios no caso de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica para honrar suas obrigações, independentemente da ocorrência de pressupostos previstos em lei. Também é coerente a previsão de que o juiz não poderá decretar a desconsideração da personalidade jurídica antes de facultar à pessoa jurídica a oportunidade de satisfazer a obrigação em dinheiro ou indicar os meios pelos quais a execução possa ser assegurada. A responsabilização dos sócios e administradores só se justifica no caso de a pessoa jurídica não satisfazer suas obrigações. Nos termos do artigo 7º, considera-se em fraude à execução, a alienação ou oneração de bens pessoais de membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica, capaz de reduzi-los à insolvência, quando ao tempo da alienação ou oneração tenham sido eles citados ou intimados da pendência de decisão acerca do pedido da desconsideração da personalidade jurídica ou de responsabilização pessoal por dívidas da pessoa jurídica. É realmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é realmente preciso, inadiável, evitar que o patrimônio de membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica sejam fraudulentamente dilapidados nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de prejuízo para a parte interessada, sobretudo em relação às consequências sociais que uma decisão como essa pode trazer para o empreendedor brasileiro, que é gerador de riqueza e gerador de oportunidades. O artigo 8º contém norma do direito intertemporal, estabelecendo que as disposições da lei que se originar da proposição aplicar-se-ão imediatamente a todos os processos em curso perante quaisquer dos órgãos do Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição. Senador e ministro Armando Monteiro. O artigo 9º estabelece que a desconsideração, senador Cir, da personalidade jurídica, bem como a imputação de responsabilidade em caráter solidário ou subsidiário a membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica por ato da administração pública será objeto de provisão judicial para sua eficácia em relação à parte ou a terceiros. A imputação de responsabilidade a sócios e administradores pelas obrigações de pessoas jurídicas tem sérias repercussões na medida em que implica o comprometimento do seu patrimônio, razão pela qual deve ser adotada com cautela, com segurança jurídica, com firmeza, com responsabilidade, à luz da multiplicação das consequências. Por esse motivo, não se deve conferir eficácia imediata à imputação decidida pela administração pública sem prévia autorização do Poder Judiciário, com o qual se confere não apenas maior segurança jurídica aos cidadãos, mas se estabelece o devido processo legal, o direito à defesa, ao contraditório, para que as partes possam se manifestar. Enfim, a aprovação da proposição resultará no aperfeiçoamento da legislação que trata a desconsideração da personalidade jurídica. Em vista de todo o exposto, manifestamos-nos pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei da Câmara, número 69 de 2014, e no mérito pela sua aprovação, sem deixar, senhor presidente, de manifestar os meus registros e as minhas considerações a essa excepcional iniciativa, senador Armando Monteiro, que começou lá atrás com o deputado Ricardo Fiuza, ainda em 2003, saudoso deputado do Estado, de Vossa Excelência do Estado do Pernambuco. Em 2007, o hoje ministro Bruno Araújo resgata esse trabalho. Em 2014, reapresenta e, portanto, trata-se de uma matéria absolutamente pertinente com os dias atuais, em que nós precisamos conferir ao empreendedor brasileiro segurança jurídica, para além dos riscos naturais que ele precisa enfrentar, sobretudo nas circunstâncias de absoluta instabilidade, para gerar
não apenas riqueza, mas para gerar riqueza, gerar oportunidade e gerar graça, porque quem gera oportunidade gera dignidade para que brasileiros, para que pais e mães, para que jovens possam, com seu esforço próprio, com seu talento, com a sua vocação, terem uma vida digna, porque o trabalho dignifica a pessoa e concede também dignidade a todos os seus. É como relato, senhor presidente. Senhor presidente, para... Em discussão, o parecer, com a palavra o senador Armando Monteiro. Mais importantes projetos que estão em apreciação aqui nessa casa, porque todos no Brasil reconhecem que é fundamental melhorar o ambiente de negócios no Brasil, no sentido de prover mais segurança jurídica, de modo a estimular os investimentos. E, por isso, eu me congratulo com o lúcido parecer do nosso senador Ricardo Ferraço e quero também homenagear dois conterrâneos que, de alguma maneira, contribuíram, cada um a seu tempo, para que essa iniciativa agora se consubstanciasse num projeto que eu tenho, a meu ver, que me parece irretocável. O ex-deputado Ricardo Fiuza, já falecido, e o atual ministro das Cidades, o deputado Bruno Araújo. Trata-se, na realidade, meu caro Ferraz, de constatar que a situação que está hoje criada, ou seja, não há uma regência única para disciplinar essa matéria, portanto, nós estamos numa situação em que a desconsideração, que deveria ser exceção, virou regra, ou seja, a responsabilidade é a regra, a desconsideração é a exceção. Só deveria episodicamente ser aplicável. Do contrário, nós vamos desestimular os investimentos de risco no Brasil. Porque, vejam, se alguém fica com o seu patrimônio alcançável a qualquer momento por um entendimento de uma autoridade judicial, dada a circunstância de uma eventual impontualidade da pessoa jurídica. Ora, se há esse risco no ambiente empresarial, é melhor aplicar, meu caro presidente, senador Zé Maranhão, é melhor aplicar em papéis que nada tem a ver com o risco da gestão, nem com o empreendimento em si, porque, do contrário, o investidor é punido e pode ser alcançado no seu patrimônio. Ora, quando há uma insuficiência para a cobertura de obrigações, isso é pressuposto para requerer falência. Mas no Brasil está se criando uma fórmula que é você ir alcançar o patrimônio, logo em primeiríssima mão, alcançar o patrimônio dos sócios. Portanto, eu acho que trata-se de um projeto de grande alcance, de grande importância, que pode se situar nesse quadro, meu caro senador Ferraz, de reformas microeconômicas, no sentido de prover segurança jurídica, de melhorar o ambiente de negócio e de investimento. É um projeto que não tem custo fiscal, portanto, se inscreve numa agenda do que se poderia chamar uma agenda do bom senso, uma agenda irrecusável. Portanto, eu quero manifestar o meu apoio irrestrito a esse projeto e, ao mesmo tempo, senhor presidente, me congratular com o lúcido e sempre brilhante parecer do senador Ricardo Ferraço. Acho que essa matéria, inclusive, deve, se os senadores vierem a aprovar na comissão, deve seguir rapidamente para o plenário dessa casa. Muito obrigado. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais oradores, em votação, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requeiro urgência, senhor presidente, assim como o senador Armando Monteiro, para que nós possamos deliberar de forma terminativa em plenário sobre esta importante matéria para o mundo empreendedor brasileiro. Atendido a solicitação de Vossa Excelência.